Novembro é o mês de alerta sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, um tumor mais comum entre os homens. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, só este ano devem surgir 65.840 novos casos no Brasil. E para conversar com a gente agora está aqui o médico urologista Fábio Atsi. Muito boa tarde, doutor. É um prazer aí ter a sua participação aqui no JT1. Doutor, esse número é alto. Esse número é alto, né? 65 mil novos casos. Janaína, primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa campanha do Novembro Azul, tão importante para a saúde masculina. Esse número gira anualmente em torno de 65, 68 mil casos. Realmente, o câncer de próstata, ele responde por 1/3 dos cânceres do homem. É um dos cânceres que mais mata, né? Infelizmente, e o segredo é chegar precocemente para a gente poder fazer o diagnóstico na fase que a doença ainda tem a cura. E assim, qual que é a principal idade que o homem deve procurar fazer o exame, ou seja, se prevenir? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza que a partir dos 45 anos, para quem tem histórico familiar ou fator de risco, como homens da raça negra, e após os 50 anos para todos os homens, independente de fator de risco ou não. Quais os principais sintomas do câncer de próstata, doutor? Então, aí é que tá. O câncer de próstata, nas fases iniciais da doença, quando ela está localizada dentro da próstata, ele não manifesta nenhum sintoma. Muitos homens acreditam que tem alguma dificuldade para urinar, que vai manifestar sangue na urina, mas não é verdade. O câncer de próstata, nessa fase onde ela é curável, ela não tem nenhum sintoma, nenhum sinal. Então, por isso é o motivo da campanha, da gente buscar ativamente por esses casos da fase precoce. E a doença, quando ela se manifesta, infelizmente, ela se manifesta através da doença metastática, que é aquela doença que já saiu da próstata, que já não está mais localizada. E nesses casos, infelizmente, a gente já não consegue fazer tratamento curativo e sim paliativo. Agora, muitos homens ainda têm aquele preconceito de fazer o exame de toque? Ou eles preferem realmente o exame de sangue? Ou essa realidade vem mudando, doutor? Não, hoje a gente, através das campanhas, né, com maior divulgação, a gente consegue realmente fazer com que os homens percam um pouco desse preconceito. As famílias, amigos, todo mundo ajuda na divulgação das informações, né? E é um exame ainda necessário, né? O exame físico, ele é sempre importante, ainda estamos longe eu acredito que a gente ainda está longe da fase da tecnologia total. Lógico que tem outros exames, né, importantes para se fazer, mas PSA e toque são os exames de screening, aquele que a gente vai fazer de abertura para tentar chegar no diagnóstico de câncer de próstata. Depois a gente utiliza outros métodos para tentar confirmar se há uma suspeita forte, aí a gente utiliza outros métodos diagnósticos. Agora, a pandemia ela tem atrapalhado o fato das pessoas procurarem, principalmente os homens procurarem a fazer o exame? Como que foi essa época? Essa época foi uma época muito difícil, apesar de eu não ter parado de trabalhar nem um dia na pandemia, porque outras doenças também importantes, né, acometem toda a população. Mas a pandemia certamente ela retardou o diagnóstico do câncer de próstata e de tantas outras doenças importantes, né? A gente na urologia, a gente trata de outros cânceres, de rim, de bexiga, que não tem, obviamente, a mesma incidência, mas tem bastante também. E os pacientes não nos procuraram para fazer os check-ups e hoje a gente acaba tendo uma demanda um pouco grande, né, para resolver esses casos que ficaram reprimidos. Felizmente, o comportamento do câncer de próstata, apesar de uma doença maligna, ela tem um comportamento um pouco indolente, né? Os homens acabam morrendo muito de câncer de próstata porque não procuram, né? Não pesquisam a doença. Então, esse é um fator que a gente quer quebrar através dessa campanha do Novembro Azul. É muito importante, inclusive, porque o tratamento, né? Se for realmente diagnosticado logo no início, o tratamento também é mais suave, né, doutor? Isso, o tratamento ele varia de acordo com a etapa da doença, vamos dizer assim, né? O estágio da doença. Se a gente consegue
diagnosticar o câncer de próstata numa fase, ou qualquer outro câncer, numa fase inicial, onde a doença está localizada, você consegue cura. Então, câncer é curável, sim, dependendo do estádio ou do estadio que você chega para fazer o tratamento. E depois, quando a doença já está mais avançada, infelizmente a cura não é possível. Mas óbvio que a gente tem bastante drogas oncológicas, a medicina está avançando bastante para tentar controlar a doença, mas não mais cura. Então, essa chegada precoce é fundamental para a gente poder determinar a cura da doença. Qual é o recado que você poderia passar aí para todos os homens agora que estão nos assistindo? O recado é para que mantenha hábitos saudáveis de vida, né? Manter uma prática de atividade física, evitar cigarro, bebida alcoólica em excesso e procurar não ter medo, né, do diagnóstico de algumas doenças, porque quando a gente diagnostica cedo, então a prevenção é a alma do negócio. Quando a gente diagnostica cedo, a gente consegue curar e até dar mais sobrevida para esses pacientes. Tá certo, doutor. Nossa, caiu agora a nossa transmissão, mas eu agradeço muito a participação do senhor aqui no JT1 com todos esses esclarecimentos e informações. Muito boa tarde, viu, doutor? Obrigado, Janaína. Um abraço a todos aí. Obrigada.